Então, quero que o senhor se apresente, diga como é que é o seu nome completo e a sua idade. Evadir Rogério Guetti, vou completar 77 anos em outubro, sou de 1947. O senhor nasceu onde? Aqui mesmo em Santa Cecília. Santa Cecília, Santa Catarina. O senhor, que família que o senhor pertence? Família Guetti, né? Sim, família Guetti. Tá. O senhor tem lembrança, assim, alguma lembrança que o senhor pode contar para nós do seu avô paterno, do João Guetti, sobrinho? Não, do João Guetti mesmo eu não cheguei a conhecer ele, né? Porque ele faleceu há muitos anos antes de eu nascer, né? Então a gente tem alguma, assim, coisa que as pessoas contam pra gente, né? Mas não tem, assim, nada de concreto. O que o senhor lembra, alguma história dele, assim, que... Não, a gente sabe que nem no caso do meu pai, né, que falava, assim, que sobre o pai dele, que também, quando morreu o João Guetti, o meu pai que devia ter uns 5, 6 anos de idade, né? Mas ele também sabia de outros, né, que o João Guetti foi uma pessoa, assim, proprietário de bastante coisa aqui em Santa Cecília, né? Tinha áreas grandes de terra, tinha um comércio muito forte na época, que era só o que tinha praticamente aqui em Santa Cecília, né? Ele tinha, naquela época falava um armazém, aquele armazém compreendia, assim, tecido, roupa, calçado, remédio, armamento, munição. Era uma coisa bastante, assim, variado, em geral, né? Porque não tinha outra opção, o cara tinha que comprar ali, né? Então, nesse armazém dele que eu falava, eles iam buscar mercadoria em Blumenau, lá em Curitiba, mas aí tinha que vir de carroça, né? Carroça de 6 cavalos, lá que traziam de lá. Tinha viagem daqui que eles levavam até meses para fazer, né? Porque era muito longe, né? Longe não, mas na época que não tinha estrada, não tinha nada. Né? E ele chegou a exercer função de tropeiro também, assim? Não, o senhor não sabe, acho que não. Tropeiro foi meu pai, né? Meu pai exerceu muitos anos trabalho de tropeiro. Né? E do seu avô materno, o senhor sabe alguma coisa? O avô materno, aquele eu cheguei a conhecer ele. Ele até morou na casa dos meus pais, né? Pouco antes dele falecer. Mas ele não era daqui da região, né? Ele era lá da região de Bom Retiro, aquele lado ali, né? Tinha uma comunidade que chamavam Catuíra, que é Alfredo Wagner. Alfredo Wagner ali naquela região. Então ele também era colono, né? Mexia com. A minha mãe contava, né, que eles tinham um negócio de fazer farinha lá, farinha de mandioca, coisa, né, que eles produziam lá. Mas aí a minha mãe também, quando era ainda moça, jovem, ela já veio para cá, para Santa Cecília, né? Com uma outra família que ela morou aqui, depois que ela casou com meu pai. Né? O senhor, assim, as primeiras lembranças que o senhor tem de infância, como é que era, assim, a casa que vocês viviam, aonde que era? A primeira casa que eu morei, assim, era uma casa que hoje já não existe mais, né? Ali nas proximidades da Santa Cruz, por ali. E depois meu pai comprou uma outra casa, que a gente morou também por bastante tempo, e depois em 1960, o meu pai construiu uma casa lá embaixo, ali onde hoje o Guilherme tinha a casa dele ali, que era uma área que era do meu pai ali. A gente morou ali de 1960 até quando eu casei. Morou naquela casa. Uns 10 anos, então, mais ou menos. Foi mais ou menos 10 anos. Né? Tá, então a infância do senhor, mais assim, de criança, o senhor passou na outra casa, antes dessa, né? Antes dessa ali. E assim, o senhor lembra, assim, como é que era a rotina de vocês, assim, de família? O senhor tem duas irmãs, né? Sim. Como é que era a atividade de vocês no dia a dia, assim, vocês, de manhã, de tarde, de noite, o que fazia? Começava o dia... Quando era pequeno, a gente só brincava, né? E participava de algum... Naquele tempo era, ou seja, o que não tinha muita opção de coisa assim, né? Era jogar uma bola, assim, de vez em quando, ou então a gente ia, naquele tempo pegava um estilingue lá, ia caçar passarinho, e era outro tipo de vida, assim, né? Ia nadar
as lagoinhas que tinha por aí por perto. Tinha bastante contato com a natureza, assim. Sim. E, lógico, isso era a piazada, como se diz. Daí as meninas já tinham o brinquedo delas, de boneca e coisa assim. Mas a gente não tinha, assim, muita opção de regalia de brincar, assim, não com nada. Era mais contato com a natureza, coisa aí para mato. E daí nesse período assim que o senhor era criança, a sua família, assim, o vô Fredolin, ele fazia o quê? Qual que era a atividade dele? Meu pai sempre, nessa época aqui que eu era criança, ele já viajava com tropa de animal, né? Ele metia mais com cavalo, né? Então eles compravam aqui na região, aqui em Santa Cecília, de Borrés, lá dele, ia fazendo a tropa de cavalo, né? Depois ele levava para vender aí para baixo, na região do Taió, ali, Presidente Getúlio, essas áreas aí que viajava, né? Bastante. Então, mais ou menos acho que 3, 4 meses, assim, ele fazia a tropinha de animal e daí ia para lá vender. Né? Daí vendia isso para abate, Não, era mais... Era tudo animal para trabalho. Para trabalho, né? Era mais cavalo. Né? Era cavalo, eles usavam para... Lá era tudo... Não tinha máquina, né? Era tudo sistema por exemplo, o arado era com cavalo, carroça, tudo que eu pedia para fazer com lavoura era cavalo. Né? Então nesse tempo tipo da sua infância, assim, ele trabalhava com isso, com criação de animal. Trabalhou com isso por muitos anos. E a avó daí era dona de casa. Era dona de casa, mas que cuidava de casa, da piazada. Enquanto ele saía, ela cuidava. Tá. O senhor tem, assim, alguma passagem marcante que o senhor lembra na sua infância, alguma coisa assim que o senhor lembra para contar, além desse negócio de sair brincar e coisa lá? Como é que era, assim, a cidade naquela época? Não tinha cidade praticamente, era uma vila aqui na época que eu era criança. O senhor nasceu em 47, né? 47. Aqui tinha, sei lá, tem aproximadamente umas 20 casas, talvez tivesse. Então não tinha, era muito pouca coisa que tinha na cidade, era a igreja, era a escola, né? Mais um comérciozinho que tinha por aí, na época do seu Baltazar, né? As pessoas tinham o seu Aires de Olhense, que também tinha um comércio aí, né? E depois, mais tarde, daí veio o senhor José Preusão para cá, mas era muito pouca coisa que tinha na cidade, né? Quase não tinha. Assim. E assim, dessas famílias, por exemplo, dessa família pioneira que se refere tanto à família Guetin quanto Graniman, Howen, essas pessoas estavam aqui no centro da cidade também? Não, o pessoal morava nas fazendas, né? Naquela época, acho que... No centro aqui mesmo, onde era, vamos dizer, essa vila, era qual mais família? Assim? Aqui tinha... Era a família Guetin, era Graniman, que morava na cidade mesmo. Olha, tem pouca lembrança das pessoas que moravam aqui, porque tinha aqui perto da cidade, que era que nem ali no seu Messias Raul, que era próximo do pastoreio, do grande pastoreio ali. E o tio Rodolfo, que tinha fazenda lá mais embaixo, na polpa de madeira. E depois os outros fazendeiros eram mais longe, né? Aqui na região do Butiá, que eles diziam, né? Que era o Graniman, que estavam ali. E os Guetin mais na região do Goulart, né? E tinha o pessoal da família do Francisco, de Paulo Guetin, né? Eles tinham um terreno ali naquela área ali. E o pai também tinha um terreninho aí na cidade, perto da cidade, aqui, né? Tinha ali onde é o autódromo hoje, era uma área que era do falecido pai. Né? E aqui para trás da igreja, ali onde tem hoje é a Aparecida, ali, o bairro da Aparecida, também era do falecido pai. Uma área grande. Era uma área, razoável, ali devia ter talvez uns 10 alqueires de chão. E lá em cima no autódromo ele tinha 40 alqueires. E essas áreas foram vendidas depois? Foram vendidas. E daí aqui tinha desse lado aqui daquele bairro ali, como é que se diz ali, acho que é Pavesque, né? Marciliano Fernandes. Marciliano Fernandes ali seria a família do seu Misha, do seu Miguel Guetin, né? Ali tinha o Juventino, tinha as irmãs dele, todo o pessoal que era ali naquela região. Né? Mas era pouco assim, gente
A atividade do povo era quase só negócio de fazenda, de criação de gado, não tinha quase Era uma vida mais assim de produção, de coisa aí. E criar gado e... gado, aqui na região, lavoura mesmo, assim, quase ninguém praticava nada sobre lavoura, né? O pessoal plantava um milho, assim, um feijão para consumo próprio e não passava muito disso aí. Tá certo. O senhor lembra, assim, algumas práticas, assim, que, vamos dizer, de casa, se já tinha energia elétrica quando você era criança? Não, tinha rádio, essas coisas, né? Pensar. O rádio ainda, naquela época ainda tinha algum rádio, porém que era com bateria, né? A bateria que se usa em carro hoje, né? Tinha que levar num lugar que tinha e o senhor aí que tinha uma oficininha ali que tinha um sistema com dínamo ali que carregava a bateria para levar para casa para escutar um rádio, né? Então, na casa do meu pai sempre tinha rádio, mas era uma coisa muito complicada, porque tinha que levar a bateria para escutar um rádio, mas aqueles rádios levava, o cara ficava escutando o rádio um dia e tem que ficar 3 dias com a bateria carregando. Tá. O senhor lembra, assim, de hábito, assim, algum hábito alimentar, o que era comido mais naquele tempo, assim, que a avó cozinhava? Aqui é comida mais, assim, mais era comida simples, que nem fazia o feijão, revirado de feijão, arroz, ovo, a carne, carne, normalmente o cara criava um porco, ou engordava um porco, umas galinhas para ter a carne, né? E a minha mãe tinha sempre na nossa casa, onde nós morávamos, tinha aquela lavourinha de ter os básicos ali, né? Uma couve, uma cebolinha, uma salsa, uma coisa assim. Então era baseado mais ou menos nisso aí. E daí tinha aquelas comidas que era meio regional, aqui, que nem o angu, que o pessoal falava, que é feito com farinha de biju. E comiam também assim, leite com farinha, coisas assim. Era mais essas coisas que... Certo. E o senhor lembra, assim, de atividade, assim, que tinha na cidade, por exemplo, o pessoal se reunia em festa de igreja, as coisas... O que era onde a sociedade se reunia mais? Na época mais antiga ali, que o pessoal contava, que não era da minha época, que faziam as festas de igreja e vinha pessoal das fazendas e acampavam, né? Ficavam às vezes até acho, uma semana na cidade acampados em barraca. E daí dessas barracas é onde eles ficavam para pernoitar. E durante o dia eles faziam as atividades deles de festejo, da igreja e coisas assim, né? E acho que assim, outras atividades que tinha, na época tinha, porque eu era piazão, tinha os clubes aqui na cidade, né? Que era o Clube Guarani, o Clube 1º de Janeiro, que ali fazia os bailes deles ali, mas tinha uma divisão assim de pessoal mais da cidade aqui, os de menos recursos financeiros, era o Guaranizão. Era mais popular. E o pessoal mais bancado era o 1º de Janeiro, que era mais clube de fazendeiro e tal. Já tinha essa divisão. Tinha um tipo de uma divisão, assim, né? Até eu me lembro que no baile que pertencia do pessoal da fazenda, assim, eles até serviam no baile lá uma bebida, assim, era servido em cálice, assim, uns copinhos lá, um licor, uma coisa assim, um doce, um bolo, né? Mas lá no outro, lá não tinha nada disso, lá não tinha moleza. Era mais simples. Quem quisesse beber tinha que comprar. E assim, a animação de festas, as coisas, era com banda, era músico, era gaiteiro? Normalmente era um gaiteiro lá com mais um violãozinho, alguma coisa, porque não tinha, assim, e recurso também não tinha, assim, um eletrônico, nada, era tudo no peito mesmo, né? A gaitinha. Tinha nada de amplificação, essas coisas. E assim, o senhor disse que era que nem essas festas de igreja, essas coisas e tal, na sua época já não tinha tanto isso. Não, na época que já tinha. Na época que a gente lembra, ali tinha a igreja tinha um pavilhão que eles falavam assim, né? Que era um lugar para fazer a parte de recreativa, de bebida, de carne, essas coisas, então tinha
um outro, atrás da igreja tinha aquele pavilhão grande lá que eles faziam ali. Isso era na igreja antiga, antes dessa. Na igreja antiga. Certo. E a escola, como é que era? Quando é que o senhor começou a estudar? Com que idade que o senhor foi para a escola, lembra? Eu fui com 7 anos para a escola. A escola aqui era em cima do clube 1º de janeiro. Que tinha a escola. Era uma escola, na época falava escola isolada, né? Então ali estudava, tinha assim, acho que tinha até o primário básico, assim, do primário, né? Que daí então começava, na época que eu estudei, começava com a cartilha, né? Depois, primeiro ano, segundo ano. Mas era tudo no mesmo, tinha 2, 3 salas em cima e daí o pessoal, era todo mundo estudava naquela mesma escola ali, era né? multisseriado, então, né? Daí tinha, lógico, tinha os horários, né? Tinha parte da manhã, parte da tarde, então o pessoal estudava de manhã, tudo de tarde, mas começava desde os pequenininhos até os mais... Era a única escola que tinha. Era a única escola. A cidade era aquela. E professor, o senhor lembra assim quem que é? A minha primeira professora foi a dona Cancionil Ebegaus, que era a mãe do Edson, ali do Biju. Depois tive na escola o meu professor foi o seu Vicente. Tinha a dona Holanda, que era a esposa dele, que era professora também. E daí, mas depois, quando eu já estava mais para frente, no segundo ano, se não me engano, daí veio um sargento que veio de fora para trabalhar aqui, e a esposa dele era professora, a dona Adelaide foi minha professora. E depois teve a dona Julieta Furtado, que era a irmã do deputado, do Juarez Furtado, né? E foi até nessas alturas ali, depois aí encerrava o estudo aqui na cidade, não tinha mais nada. Não tinha mais. Lógico que depois, mais tarde, a gente já saiu dali do 1º de janeiro e tinha uma escola mais para baixo ali, onde era uma casa da família Bravatti, que teve a escola, funcionou lá por uns tempos. Depois até no final, que eu estudei aqui em Santa Cecília, e só estudei aqui mesmo, daí já tinha o Irmã Irene, que na época nem era Irmã Irene, ainda, né? Era uma escola estadual, né? Mas não tinha... Acho que era Júlio de Castilho, um nome assim, né? Não me lembro como é que era. Se não me engano, era uma coisa assim. E não tinha bagunça na escola, assim, era meio rígido o negócio? Não, os professores eram meio pedreiro, não tinha muita moleza. A gente também era outra época, né? O pessoal, a gente já tinha uma disciplina de casa, assim, que professor tinha que ser autoridade, tinha que ter respeito com o professor, tudo, e aquilo ali funcionou durante o tempo que a gente estudou, né? Você ia para a escola, do dia antes de começar a aula, tinha uma homenagem à bandeira, né? O pessoal rezava dentro da sala de aula antes de começar a escola, a aula, né? E depois ainda tinha um detalhe, se você estivesse estudando e, por exemplo, chegasse uma pessoa que precisasse entrar dentro da escola para falar com o professor com alguma coisa, todo mundo tinha que levantar e ficar esperando a pessoa entrar, falar e sair, ir embora. Era mais respeitoso, o ambiente do que é hoje, principalmente. Certo. O senhor estudou assim até que série, mais ou menos? Eu só fiz o primário mesmo. Só o primário, até uma quarta? Daí tinha a tal de admissão, que eu dizia que era admissão ao ginásio, né? Então eu cheguei a cursar aquela admissão, mas daí, para sair para fora, meu pai não tinha recurso de pagar um colégio fora pra gente fazer um ginásio, que nem falavam, né, na época. Então daí acho que ficou naquela ali, né? A gente aprendeu mais com a vida. Com a vida. Depois que o senhor saiu da escola, o senhor foi trabalhar com seu pai, assim, ficou por casa um tempo, ou já foi arrumar algum emprego? Não, eu na época que eu saí que eu estava na época de a gente fazer alguma coisa, né? Eu fiz meio de tudo, assim, né? Eu ajudava a fazer
às vezes tinha um serviço de pintura, de qualquer coisa assim, eu tinha interesse de fazer, né? Ajudar para ganhar algum pilinho assim, né? Às vezes ia até carregar um caminhão de madeira na serraria aí para ganhar um dinheirinho. Depois eu fui viajar com o Pasolini ali, que o pessoal que vendia doce aqui, né? Que era o distribuidor de doce que fazia toda a região do oeste aí, então viajei com eles uns 2 anos trabalhando naquele serviço ali. Que idade que o senhor tinha quando o senhor foi? Eu tinha uns 16, 17 anos por aí. E essa empresa era da onde? Era de... A empresa do Pasolini, ele tinha uma firma registrada aqui em Santa Cecília, mas ele não tinha assim sede aqui na cidade. Era caminhão desses que iam para São Paulo buscar mercadoria. Para revender. Daí de lá vinha fazendo os praças até no oeste de Santa Catarina. E era puxado esse trabalho? Não era bom? O serviço não era pesado, mas acontece o seguinte, não tinha estrada, né? Às vezes a gente saía daqui, ia sair daqui a Curitibanos, já ali de São Cristóvão para lá já não tinha asfalto, já era chão. E daí Campos Novos, Joaçaba, e ia embora até lá para Chapecó fora. Tudo chão, tudo né? chão. Então às vezes você ficava encalhado na estrada, ou tinha que parar, que não dava condição de viajar. Né? Chovendo, por exemplo. Barro demais. Você tinha que, daí não podia rodar mais. Né? Depois quando eu parei de trabalhar com eles ali, daí a gente veio aqui pra casa, né? E daí meu pai tinha um barzinho ali, eu trabalhava naquele bar ali. E depois ele botou, mais tarde ele tinha um armazém, que era aqui onde aquele. Aí tem aquele terreno aquele baldeiro do Nuno ali, né? Era ali que meu pai tinha um comércio ali também. E depois dali foi que até foi na época que ele faleceu, né, que ele trabalhava junto com ele ali. Depois a partir dali a gente já foi fazendo outras coisas, né? Mexendo com. Depois quando eu casei daí eu comprei aquele bar Ipiranga lá, que hoje eu lembro daquela farmácia do. Acho que nem é mais farmácia, foi né? Uma sala que agora troca bastante. E daí depois daquele bar, daí que eu comecei, trabalhei muito tempo ali, depois aí foi que fui mexer com o ramo de peça, né, de carro. Isso foi mais tarde. Mais tarde. O senhor lembra assim de algum contato assim mais antigo que tinha, se tinha algum indígena por aqui, índio, essas coisas? Olha, o que eu saiba assim, não, eu falava que tinha algum índio por aí, mas eu não cheguei a pegar essa época aí. Né? A comunidade que tinha aqui, o senhor lembra mais assim, era pessoal de raça branca. Quase tudo tinha um pessoal assim do interior aí que já era mais mestiço, né? Assim, né? Tinha acho que mestiço com índio e outras raças. Né? Mas aqui mesmo na cidade? Aqui não, aqui era quase só o pessoal aqui da cidade na época era tudo de origem de alemão, né? Italiano também tinha muito pouco naquela época, depois mais tarde daí veio bastante do Rio Grande do Sul para cá, né? Assim, nesse período que o senhor era ainda mais jovem, que o senhor disse que a cidade tinha poucas casas e tal, não tinha assim muita diferença social entre as pessoas? Tinham bem pobre, mais abastado? Tinha, lógico. Tinha diferença, lógico. Chegava a ter assim algum ponto que pudesse dizer que era um bairro popular, pobre? Né? Tinha. Naquela época eu me lembro que quando o pessoal que morava ali hoje, onde é o Guilherme Rau, ali tinha um pessoal que morava ali que chamava Rua dos Pobres, né? Então eu já dizer que tinha uma diferença, né? E o senhor lembra que época que era, mesmo? Isso você formou assim? Olha, isso aí foi que... O senhor tinha que idade? Eu era criança ainda, né? Quando tinha essa Rua dos Pobres ali, acho que foi aí. Nos anos 50, no final dos anos 50? Nos anos 50, por aí, 50, por aí, 50, 60. A cidade se emancipou em 58. Né? Mas já tinha esse pessoal ali. Provavelmente na metade da década de 50. Por aí. Formou isso aí.
Daí que o pessoal ficou ali muito tempo, até hoje ainda tem descendentes dessa gente que mora por ali, né? Só que lógico, daí a coisa mudou muito, né? Porque daí virou um bairro, né, da cidade. Né? O senhor viu, então, o senhor viveu a vida inteira, que o senhor viu Santa Cecília se modificar muito. Sim. Como é que é assim quando foi chegando, vamos dizer, tecnologia diferente, chegou a luz, por exemplo? O senhor lembra como é que se deu o acesso à água e luz? A luz aqui em Santa Cecília, a primeira luz que veio para cá foi, acho que no governo do Orestes. Orestes José de Souza. Ele, naquela época, ele foi adquirido, acho que com, não sei se foi verba só da prefeitura, foi com ajuda do Estado, eles compraram um motor estacionário, né, para tocar a luz da cidade. Acho que na época já era um Volvo, um motor grande, assim, né? Um gerador grande também, mas só que daí também era pouca casa que tinha, né? Mas eles já fizeram uma iluminação pública na cidade, assim, na rua principal ali, mas daí era o seguinte, a energia, quando começava a ficar anoitecer, 6 horas da tarde, por exemplo, eles ligavam o motor lá, já tinha um operador que trabalhava lá, que era, acho que até, se não me engano, era o Valdivino, pai do Sirica, que era o operador do motor lá. Mas daí quando chegava 15 para as 10, dava 3 piscadinhas na luz, daí o cara tinha que lavar o pé e dormir, que daí às 10 horas apagava a luz, não tinha mais luz daí. Depois, mais tarde, mas depois, muitos anos que veio a luz para cá mesmo, né? E o telefone, a água, telefone, essas coisas foi bem depois, né? Aqui, essa casona aqui, eu acho que, eu me lembro assim, acho que acho que os anos 70 por aí, acho que, né? E mais ou menos, também não tenho muita noção, né? E o telefone foi depois ainda, né? O senhor, quando era jovem, assim, tinha opção de lazer, assim, para a juventude, algum lugar para ir, alguma dança, vários aqueles pontos que o senhor falou? Se reunir, fazer piquenique? Não, aquele tempo tinha muito negócio de festinha americana que faziam nas casas, né? Se reunia piazada, os meninos. Então fazia uma festa na casa, sempre não tinha um clube definido assim para. Era o mesmo de sempre, né? Então depois, mais tarde, foi que começou algum negócio de uma danceteria, essas coisas aí, mas isso já foi bem mais tarde, né? Como é que o senhor conheceu a sua esposa? Dona Aida. A Dona Aida foi o seguinte, ela era daqui de Santa Catarina, da região de Lages, né? Mas daí os pais dela foram morar no Paraná, lá em Pérola do Oeste. E daí ela tinha o seu Domingos Campos e a Dona Lorena ali, que era a Dona Loura era a irmã da mãe da minha esposa. E daí ela veio para cá para ficar, veio morar aqui com a Dona Loura, né? E daí nós se encontramos com ela aqui, mas isso foi eu casei em 70, aí foi em 67, 68 por aí, né? Aí nós começamos a namorar e daí quando chegou foi em 69 que daí eu fui com ela para lá e fui pedir pra velhinha lá para casar com ela, daí casamos em 70 daí. Tem uma curiosidade, quando vocês casaram, foi bem no período do tricampeonato. Foi. No dia que foi a decisão da Copa lá, ela estava lá em Gramado, no Rio Grande do Sul, né, no Lua de Mel. Estimular a vitória do Brasil. Nesse período aí da década de 70, começou a casar em 70. A cidade já tinha mudado, não sei se já tinha crescido um pouco. Já tinha, né? Como é que era essa parte, por exemplo, de indústria, essa indústria madeireira já estava? Não, daí já nessa época já tinha as madeireiras, né? Tinha Bonete, Iscariote, tinha várias serrarias aí, né? Essas empresas chegaram, eu era mais jovem, né? Sim. Eu lembro que época,
Que o pessoal que os pioneiros, acho que em serraria aqui na região foi o Ritzmann, né, que tinha 3 serrarias aí na fazenda do Goulart, que era do Francisco de Paula Guete. Quando o senhor nasceu já tinha? Não, já foi depois, já tinha, né? Que eles começaram a trabalhar ali, já foi depois que eu já estava. Depois o senhor nasceu? É. E depois que entrou, daí começou a entrar a serraria, né? Foi assim na verdade foi o básico da cidade aí, né? Não tinha quase outro tipo de indústria mesmo, né? Até hoje é baseado em madeira, né? Mas que o tempo mais era pinheiro nativo mesmo, né? Não tinha pino, essas coisas não. O senhor lembra? O senhor saía pro interior, assim, com o vô, por exemplo, quando era mais criança, saía pro interior? Saía algumas vezes. Mas, tinha muito pinheiro, né? Tinha muito pinheiro. Aí tinha que nem essa região ali do Goulart, que esses Ritzmann eles tinham 3 serrarias ali, acho que ficaram 20 anos cortando madeira ali para acabar com a floresta de pinheiro que tinha ali. 3 serrarias trabalhando, apesar que a serraria também não tinha a produção. Não, esse terreno era do Guetem ali, de Paula Guetem, né? Eles compraram do Francisco. O pessoal começou a explorar assim, madeira e tal. Então eu acho que a partir mais ou menos dos anos 50 para frente. Acho que foi nessa época aí. Depois entrou muito serraria, não dá. Até hoje está cheio de serraria por aí. E assim, isso aí foi formando, foi trazendo pessoas de fora, né, para trabalhar nessa serraria. Sim. Muitas famílias vieram por isso. Sim. Depois daí quando já começou, que nem a Bonet que já desenvolveu a fábrica de pasta, de papel, né, também, daí entrou polpa, né, que também era baseado nisso aí, né? E tudo foi baseado em madeira, né? O comércio também foi crescendo? Sem dúvida. Alguma coisa cresceu, né? Porque daí, à medida que aumentou a população, daí já aumentou o comércio, né? Mercado, coisas, assim, bastante loja. O senhor lembra, assim, a construção da BR que o senhor teve uma lembrança, alguma coisa? Não, não chegou a pegar isso? Não, quer dizer, a gente quando era criança, assim, eu lembro ainda que tinha as construtoras que ainda estavam trabalhando na finalização dessa rodovia. Né? Mas alguma coisa a gente tem assim, de informação do meu pai, que meu pai ele vendeu muito cavalo, muita mula para o pessoal aqui. Esses cortes de pedra que tinha ali, eles tiravam com carretinha de mula, assim, né? Não tinha caminhão, não tinha quase nada de caminhão. E a ferrovia, você sabe, alguma coisa foi depois? A ferrovia acho que foi mais ou menos, né? Talvez um pouco antes, acho, né? Esse período lá que teve o batalhão se instalou no Batã, o senhor chegou a presenciar alguma coisa? Não, sim, lá eu conheci bem. Como é que era lá? Lá tinha era um batalhão de construção, né? Era que fez ferroviário. E daí tinha todo o equipamento ali, tinha vários, o pessoal do exército que morava ali mesmo, né? E o pessoal até daqui da região muito serviram ali, né? Fizeram a temporada de serviço militar lá, serviço militar fizeram aqui, né? Trabalharam na construção de ferrovia. E tinha o pessoal mais graduado ali, né? Sargento, tenente, coronel. E ali eles tinham toda a regalia ali, né? Porque eles tinham o clube deles ali, oficiais, né? Tinha faziam festa, baile lá e tal. Até carnaval faziam lá no Batã. Isso que era uma estrutura. Era uma estrutura bem montada, né? Era uma estrutura assim, comparada aqui a cidade, lá estava mais estruturada. Lá estava mais estruturada, tinha até um negócio de serviço de. Não seria um hospital, né? Mas uma enfermaria com atendimento assim para casos mais de urgência, né? Tinha dentista, tinha. Tudo era bem
separado. É. Bom, o senhor nesse período que, depois que o senhor casou, tal, assim, eu me lembro que tem muitas fotografias de vocês já no período casados, tal, que vocês frequentavam baile. Sim. Isso aí nos anos 70 já tinha baile? Você formou algum clube naquele período? Sim, já tinha, antes de nós casar, já tinha baile nos clubes ali, né? Naquela época daí já tinha um som melhor, né? Já tinha as bandinhas que tocavam por aí, né? Carnaval. Então, a gente participava, né, do baile, assim. O pessoal promovia, assim, festa junina, essas coisas, tinha bastante, eu lembro. Tinha também. Festa junina também fazia as fogueiras, né? Pessoal que fazia assim. Na igreja fazia, na escola, Fazia. Teve um período que o pessoal comenta que teve um cinema. Chegou a ter quer dizer, não tinha um cinema na cidade, né? Mas tinha um perito aí que alugava o clube ali, daí projetava ali dentro do clube, né? Tinha uma maquininha antiga lá e fazia um filminho preto e branco. O pessoal ia. Ia, porque não tinha muita opção, né? Nunca teve, assim, muita opção de cultura e lazer, né, na cidade. Não. Fora bailes. Muito pouco, né? Às vezes eu me lembro que o pessoal fazia, às vezes, umas gincanas, coisas assim, até a gente participava, a Aida participou também, né? Era também alguma coisa de atividade assim que se fazia, né? Das escolas, né? Uhum. Era que o pessoal se reunia mais para fazer. Depois o senhor, depois de um tempo, o senhor começou a trabalhar desse comércio que era do seu pai e tal, que foi esse armazém, e nesse período ele faleceu, né, na década de 70. O senhor continuou com o negócio dele? Eu trabalhei mais um pouco ali com o negócio, mas daí a gente meio inexperiente e tal, né? Não fomos muito bem sucedidos com aquilo ali. Aí eu sei que acabamos liquidando aquele comércio. E daí depois eu comecei a mexer com peça usada, né? Que ano que o senhor começou daí a trabalhar com autopeça? Faz uns... Foi no final dos anos 70? Foi no começo dos 80, né? Eu acho que era. Casei em 70, acho que foi por aí, em torno de 80, por aí mesmo. Você começou com ferro velho. Peça velha, peça usada, manchando carro velho, né? E depois eu comecei a mexer com peça nova, né? Mas ainda continuei lá, daí eu tinha, quando eu estava lá no bairro, lá no Cristo Rei, lá ainda tinha peça usada e peça nova junto, né, no mesmo barracão. Quando o senhor começou, o senhor ia buscar a peça? Ia buscar em Curitiba, né, trazia peça. Aquele tempo era muito pouco, assim, não tinha a facilidade que tem hoje, né, que hoje você pede as coisas, vem na porta da casa, hein, tinha que buscar. E daí eu vendia peça nova, vendia peça usada, e daí eu trabalhei lá naquele bairro lá, até depois que eu parei com a atividade lá, que eu vim para a cidade, faz o que, 23 anos por aí, né? Naquele período ali dos anos, final dos anos 70 e tal, tinha uma revendedora de carro aqui, não teve? Teve um período que o senhor, pulando essa história, o senhor trabalhou com o seu Domingos, né? Sim, foi na época que eu casei ali, né? Daí o seu Domingos tinha uma revenda minha da Volkswagen ainda. Naquele tempo era Alto Pinheiro. Naquela época a Volkswagen dava posto de vendas, né? Não era uma revenda autorizada, assim, quer dizer, era autorizado pela Volkswagen, mas era só um posto de venda, o cara não tinha estoque de carro, né? O cara vendia o carro, fazia a venda para depois ir buscar o carro. Naquela época daí eu que ia para São Paulo sempre, para os amigos buscar os carros. Cara, eles não precisavam um carro, pedia o carro, ele me dava
me dava viagem para me ir lá buscar lá em São Paulo, né? E daí já era feito o pagamento lá na fábrica, né? Tinha que levar um cheque naquela época, fazer o cheque visado que eles vinham do banco, né? Levava lá dentro da agência da fábrica mesmo, tinha uma revenda, um banco dentro. Você depositava o dinheiro lá dentro de manhã e daí ficava durante o dia esperando até a tarde, ele faturava o carro para você sair, trazia o carro rodando de São Paulo para cá. Né? A pessoa, por exemplo, o comprador do carro tinha que pagar o carro antes. Tinha que pagar. Ou tinha que pagar, ou então o dono do posto tinha que bancar, né? O dinheiro lá não saía sem ser pago, né? Sim, da fábrica não saía. E daí eu vinha com o carro rodando, né? Cada vez que... O senhor fez muitas viagens. Fiz umas contas. Né? E daí aqui o pessoal não tinha quase revenda de carro grande assim mesmo, né? E daí às vezes muitas coisas até dava preferência por ser domingo ali, por ser da cidade, né? Sempre era vendido, o que vendia mesmo naquela época era Fusca, né? O senhor assim, antes dessa atividade, o senhor tinha feito alguma viagem para uma cidade grande, maior? O senhor trabalhou com doce, chegou a conhecer São Paulo, né? Em São Paulo, o senhor foi naquela época que nós vendíamos doce, não era dia para São Paulo. E assim o senhor se impressionou muito com a cidade grande? É uma diferença muito grande, né, cara? É um impacto, porque você sair praticamente do mato que foi para a capital aqui em São Paulo. Mas isso é coisa que não é coisa de. O cara pega uma certeza das coisas. Daí o senhor, depois então desse período que o senhor começou a trabalhar com autopeças, desde então o senhor é o que o senhor tem feito, a sua atividade agora continuei sempre até hoje, né? Porque aí a gente também chega num ponto que você vai ter que ir se acomodando, né? Porque deu o que deu, né? O senhor teve 3 filhos, né? Sim. Formou os 3 filhos. O senhor tem orgulho dos seus filhos? Graças a Deus eu não tive problema com meus filhos, sempre foram. Você está bem com eles? Graças a Deus. Eles se criaram aí na Santa Cecília mesmo. A gente fez um pouco de esforço aí para poder dar pelo menos um encaminhamento para a família, né? Porque hoje a gente teve bastante dificuldade com o negócio de faculdade, que não teve moleza de estudo de graça, né? Tinha que bancar, né? Bancar a faculdade e o recurso não era muito. Mas graças a Deus deu para superar, assim. E assim, teve algum período que o senhor como comerciante, então a vida inteira, o senhor viu a economia do país, por exemplo, variar muito nesse período. Teve momentos bons e teve momentos maus. Isso o senhor presenciou muito, essas mudanças. Em algum momento assim, o senhor lembra que era muito bom assim, o comércio, vendeu bastante? Teve épocas aí que foi razoável, né? Foi mais ou menos bom. Mas lógico, teve época de dificuldade, né? Agora, o pior acho que é agora que nós estamos passando ainda, né? Porque está difícil, né? A gente sente que o comércio está bastante fraco, né? E a gente vê que as coisas não estão andando, né? De acordo com como precisava. Né? Não, vai passar. Tem assim, pessoas que o senhor conviveu, claro, na cidade, algumas figuras marcantes assim, da cidade, o senhor lembra pessoas do passado que o senhor conviveu, que era um amigo do seu pai, ou seus amigos, pessoas assim, que o senhor lembra, que eram pessoas assim, que o senhor, ou tinha amizade, ou a família tinha algumas que eu posso citar. A gente, graças a Deus, sempre teve boa vivência com quase todo mundo, né? Mas especial assim mesmo. Eu, pra mim, por exemplo, tive a época aí que os amigos da gente me se dava muito bem, na época de solteiro ainda, que eu era muito amigo com o Biju, com o Everaldo Lucas, né? Que era a nossa turma ali, tinha um outro primo meu, o Valmir, que já é falecido, né? E afinal de contas me dava bem com quase todo mundo, né? E a gente não tem quase problema com isso aí. E um grande amigo meu que assim, foi um ponto marcante, eu me dei muito bem com o falecido Aldo Tramontini, que era meu
um amigo assim, que a gente conviveu bastante, né, na época de automobilismo, aí, de corrida de carro, essas coisas. Era uma pessoa muito, muito legal, assim, que eu O senhor conheceu ele que senti. época? Foi na época também que eu já era meio recém-casado ainda, né? Que daí a gente se visitava, um ia na casa do outro, fazia uma janta, jogavam uma canastra, uma coisa assim, né? E a gente foi criando aquela amizade, só que infelizmente ele também, logo assim, ele já faz tempo que faleceu, né? Mas foi um grande amigo que eu senti muito assim, pela morte dele. Né? Ele gostava muito do automobilismo, que notou, né? Sim, ele tem foi. O nome do autódromo da cidade, que é o nome dele. Ele foi piloto de automóvel também. E daí eu também o Wilsinho, que é um amigo, assim, além de ser um parente, é um bom amigo. O José Luiz, que também sempre estão aí com a gente, né, na loja, conversando, batendo papo. Né? Então a gente. O José Luiz, seu primo. Primo também. Tiveram uma convivência de infância desde sempre? Sim, a gente conviveu junto aí, né? Lá na casa do tio Rodolfo, lá do pai do José Luiz, foi ia bastante. Sim. Frequentava lá. Tem sempre... lembrança do período? Sim, a gente aí, às vezes tinha aquele negócio de criava aquele vínculo de amizade, às vezes o cara ia dormir até na casa do amigo, né? Ou ele vinha na minha casa também. Era o jeito que tinha que integrar a pessoa. Legal. Esse pessoal mais antigo, assim, desses fazendeiros da cidade, assim, tinha algumas figuras assim que eram mais populares, que o senhor lembra? De alguém da cidade assim, que era pessoa marcante, tinha alguma história, né? Fazenda? Pessoal fazendeiro mais antigo. O cara que era muito, assim, uma pessoa muito dinâmica e brincalhão e tudo, eu me lembro bem do falecido Valdir Grande, que era o Valdir ele era sogro dos cariotas ali, do Alvanir Carioca. Era uma pessoa assim, muito, muito gente boa, assim, e ajudava todo mundo que precisasse dele, ele estava sempre disposto, cara. Queria matar um porco, ele ia lá fazer, carnear e tal. Participante, assim, e tinha bastante amizade com o pessoal da cidade, hein? Essa é uma das figuras que eu me lembro bem dele, até aconteceu um caso que quando eu era criança ainda, eu tive um problema de uma apendicite supurada, né? E aqui não tinha recurso, tinha que ser curitibano, né? Mas também não era aquelas coisas, porque imagina, eu tinha 7 anos, 70 anos atrás, então o Valdir o pai dele tinha um caminhãozinho, um Chevroletzinho antigo, e a coisa apurou aí, eu estava passando mal mesmo, né? E daí o meu pai saiu louco e tal, foi achar o Valdir para levar eu para Curitibano. Então daí tive que botar no caminhãozinho lá e fomos, né? Daí chegava ali em Ponte Alta do Norte, ali se pegava ali tinha uma estrada de chão que cortava por dentro para sair em Curitibano, que por lá ainda não tinha estrada. E daí chegamos lá na Ponte Alta, o caminhão do Valdir pifou a luz. Acabou, não tinha mais luz para viajar. Daí o pai foi num amigo dele lá, acho que era João Calomeno, dono do posto que tinha ali. Daí, o que eu posso fazer? Posso te arrumar uma lanterna aí para vocês continuar a viagem, e eu meio morrendo já, né? Aí pegou e arrumou a lanterna, aquelas lanternas grandes, com pilha, assim, né? E o pai em cima do caminhão, com aquela lanterna, iluminando a estrada para poder chegar lá em Curitibano. Daí chegamos lá, cheguei lá, já o médico que tinha na época lá, era um judeu lá de Porto Alegre, que veio trabalhar em Curitibano, veio de Dr. Marcos Spritzer. E o bicho já me levou para a sala de cirurgia, e naquele tempo não tinha anestesia, era éter, cheirar éter até se apagar. Aquilo ali, né? Me lembro até hoje que aquilo ali não me saiu da cabeça aquele negócio, né? Porque era uma coisa horrível, né? Meu Deus do céu, aquilo aí você fica 2, 3 dias com aquele negócio, mal-estar, parece que sai um carvão de dentro da gente, assim.
Mal. E depois daquela minha cirurgia complicou, eu acho que puxei uns 90 dias do hospital. É verdade, foi para morrer, né? Tinha 7 anos. Mas, graças a Deus, estamos aí. Escapou. Já faz um tempinho. Das suas irmãs, assim, o senhor tem 2 irmãs, né? Sim. Como é que é o nome dela? Tem a Isolde e a Isonete, né? Que o nome completo seria da Isolde, é Nancy Isolde, né? E da Isonete é Isonete Maria. Vocês tiveram uma infância, conviveram bem? Assim, sim. Às vezes dava umas peleias assim dentro de casa, né? Coisa de irmão. Dava umas brigas. Assim, pra gente concluir, qual que é a sua relação assim, com a cidade de Santa Cecília? O senhor sempre gostou daqui? A gente é a terrinha que a gente nasceu, né? Se criou e morou a vida inteira, né? Sempre tem apegado bastante, né? Graças a Deus me dou bem com todo mundo. Tenho a minha clientela que a gente, além de comércio, a gente tem um vínculo de amizade com quase todas eles. Né? Então eu não tenho assim muito problema dele. O senhor teve um período que o senhor se envolveu com política. Bem envolvido mesmo não foi, mas eu cheguei a ser meio bobo, assim, por causa dessas nojeiras aí. Foi aquele período, o seu Fredolin tinha um envolvimento com política? Né? O pai era muito assim, ele tinha assim, uma posição de partido, né? Mas ele não era assim, de se envolver como candidato. Naquele tempo, qual é que eram os partidos que tinha? Era o DN e o PSD, né? E daí tinha o PTB que corria por fora, mas aqui em Santa Cecília o PTB era muito fraquinho, né? Então a briga mesmo era PSD e o DN, né? E o era... meu pai foi o denista ali, cruz na testa, e daí a gente pegava junto, né? Mas eu naquela época eu na época nem eleitor não era, né? Mas depois eu fui meio influenciado por uns amigos aí que me botaram de presidente desse PMDB aí, né? E eu fiquei uns 2, 3 anos. Que ano que o senhor pegou a presidência? Aquilo ali foi, assim, não me lembro. Foi bem antes da eleição que o Ulisses Guimarães correu? Foi antes. Muito tempo antes? Foi antes, bem antes. Aquela eleição do Ulisses foi em 89. Foi, mas acho que foi... Eu não me lembro bem, eu sei que... Não me lembro o que é que mais... Porque ali teve o período da ditadura militar, né? Daí teve a redemocratização, que daí acho que foi onde surgiu os partidos. Né? Teve as diretas em 84, 85. Só que daí já entrou a Arena, né? Era a Arena e o... que era? Não me lembro bem. Acho que era o MDB ali, né? Acho que era, né? Acho que era a Arena e o MDB, que era o Movimento Democrático. Acho que era. Foi mais ou menos que naquela época que entrou o MDB, né? O seu Valmor, ele falava muito até na entrevista que ele ficou gravado, esse mesmo projeto que era que fazia discurso e tal, político, o que o Vô participava também, sim. Eles faziam os comícios, vinha aí no interior, né? Então o pai sempre ia junto com ele lá pra... Tinha assim, tinha uma posição definida, né, para aquele partido. Né? Mas a política, até foi uma experiência boa que a gente teve, né, daquela época de participar disso aí. Porque isso é só jogo de interesse, né? A gente sempre tinha a gente via assim que não fechava não era um povo unido, né? O cara era do mesmo partido, mas daí o cara tinha que ser o meu filho, tinha que ser meu parente, tinha que ser aquele, tinha que ser aquele. Então... O senhor, quando era criança, que a cidade se emancipou, que virou município em 58, eu tinha 11 anos. Sim. Assim, dos prefeitos que passaram pela cidade, assim, o senhor lembra um que tenha se destacado, que o senhor considere assim, que alguém que revolucionou muito a cidade, importante? Eu acho que, considerando assim, em primeiro plano, o senhor Orestes, eu acho que foi assim uma pessoa que marcou, que não acho que até pelo que ele fez, não teve assim a consideração
porque ele foi, até naquela entrevista que ele dá aí, que ele deu para você, a gente viu assim que ele pegou um cara que pega um município novo, o cara não tem nada, não tem uma pá para juntar uma terra, né? Então eu acho que é uma coisa complicada, né? Aí o cara tem que começar a arrecadar e daí fazer as coisas, né? E até que conseguir, como ele falou que conseguiu depois comprar um tratorzinho e tal. E acho que o recurso de Estado muito pouco, né? Então acho que o cara foi uma pessoa importante, né? E depois ele chegou a se reeleger, né? Porque o pessoal, acho que nessa parte até foi considerado, né? Mas assim, como história da cidade, ele não. Hoje é esquecido, assim. E depois o seu Amor ali, né? Que foi uma pessoa que. O seu Amor fez muito por Santa Cecília, né? Eu considero que foi um dos melhores prefeitos de Santa Cecília, né? O senhor considera assim que a sua vida aqui na cidade foi uma vida feliz? Eu graças a Deus acho que foi assim, né? Porque lógico que durante uma vida você tem muitos altos e baixos na vida, né? E aquelas horinhas de dificuldade, coisa, mas do modo geral acho que a gente superou essas coisas e está vivendo aí bem tranquilo. Né? Essa dificuldade que o senhor passou na vida, por exemplo, assim, de perder pai, perder mãe, essas coisas assim, a gente, claro que é uma dificuldade que todo mundo tem, mas assim, eu acho que isso é uma marca que fica para sempre. Não, sem dúvida, né? Para mim foi uma coisa meio bastante traumática porque a gente estava junto com o pai, né, no mesmo dia que ele morreu. Ele morreu novo. Morreu com 60 anos. Foi infarto. Infartou e foi fulminante, né? E a gente tinha tomado café de manhã junto, né? E tal. E daí um pouco os caras me chamaram que ele tinha sido levado para o hospital, uma situação difícil, né? Cheguei lá e já estava morrendo, né? Então é uma perda assim meio violenta, né? A minha mãe, a gente também, lógico que mãe nem se fala, né? Mas a minha mãe a gente acompanhou mais assim um pouco, ficou mais tempo com problema de saúde e tal, e foi aos poucos acontecendo, né? Então chega num ponto que você não já está sentindo assim que está mais preparado para o que vai acontecer, né? Uma lembrança que o senhor tem assim do seu pai, assim, como é que ele era assim, uma pessoa assim? Meu pai era uma pessoa assim, ele era meio quietão, assim, não era muito de muita conversa, mas ele era um homem assim, a gente, até muitas pessoas achavam que o teu pai é um homem muito tranquilo, assim, né? Mas meu pai é o seguinte, ele era um cara que o problema dele era para ele não se abria com ninguém, né? E aquilo que foi que contribuído para o problema que ele teve, né? Que ele era muito nervoso, assim, mas a gente via quando ele estava meio nervoso, que ele ficava meio mastigando, assim, não se abria com ninguém, né? Mas nunca tratou mal a gente, sempre foi um excelente pai, um homem muito honesto, graças a Deus, né? Sempre só deu bons exemplos e muitos conselhos pra gente, né? Meu filho, a vida é assim, né? O homem tem que ter qualidade, tem que ser honesto, tem que não fazer as coisas para prejudicar ninguém e não querer lograr ninguém, porque quem quer lograr os outros se logra ele mesmo, né? Sempre tinha esse ditado, né? Então eu tenho orgulho do meu pai, porque ele foi um homem que ele não deixou vergonha para ninguém. E assim, a sua esperança agora para o futuro, assim, aqui em Santa Cecília, a sua vida em relação à cidade, o que o senhor projeta agora, assim, tem alguma esperança? A gente sempre tem, quem espera sempre alcança, né? Então eu acho que Santa Cecília já teve épocas mais difíceis, né? Hoje já tem mais com estilo de cidade, né? E acho que até o governo municipal também está procurando fazer as coisas, pelo menos dar um aspecto melhor para a nossa cidade aí, né? E
Eu acho que é uma coisa meio automática, né? Dependendo de melhorar um pouco esse governo que está por aí, às vezes as coisas vão desandar. Com certeza vai melhorar, é o que a gente espera, né? Apesar que a gente também, lógico que a gente sempre tem assim, sonho e visão de melhorar as coisas para frente, mas a gente também tem que se conscientizar que a gente não está assim mais, sabe que a nossa vida, a minha vida, por exemplo, já está, não tem muito chão para frente, né? Então, lógico que ninguém quer que aconteça essas coisas, mas a gente sabe que é da natureza, né? A gente, então, chegando, vamos dizer, um período assim, aproximando o fim da vida, se uma pessoa já idosa, ainda tem busca, sempre, mas vamos dizer que chegando esse período do fim da sua vida, as pessoas consideram que a sua vida foi feliz. Foi assim, mas lógico, é que a gente fala, sempre tem os altos e baixos, né? Mas do modo geral a gente está superando as coisas e quer não deixar nada assim de problema para os outros, né? É o sonho da gente, é isso aí.